Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. É sempre uma grande satisfação poder entrar na sua casa, entrar no seu trabalho, entrar no seu carro. É muito bom sempre poder estar com você, levando conteúdo de qualidade sobre o futebol goiano. E como vocês sabem, nós sempre fazemos muito esforço para levar você um conteúdo autoral e um conteúdo diferente, né? Para você, torcedor, poder entender como é que funciona o futebol. Já trouxemos aqui treinador, já fizemos papos táticos, e hoje eu confesso a você, é a primeira vez que eu vou entrevistar um profissional que atua nessa área. Tenho o prazer de receber aqui o José Carlos Júnior, o Junão, né, conhecido aqui do futebol goiano, com passagens pelo Goiânia, pelo Atlético, atualmente trabalhando no Vila Nova, onde ele também já passou no passado, para a gente falar sobre o trabalho do fisiologista. Né? Quem é o fisiologista hoje dentro de um clube de futebol? Qual é o trabalho dele, né, qual a importância dele para uma comissão técnica, para os resultados dentro de campo. Primeiro, Junão, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer receber você aqui no Futebol 62. Boa noite, Lézia. É um prazer estar aqui falando com vocês também, né? A gente tem esse encontro semana passada, com os imprevistos, né? E assim, estamos aqui para a gente, né, esclarecer um pouquinho dessa função que está crescendo no meio do futebol, né? E às vezes o torcedor, os espectadores aí, entender um pouquinho mais do que se passa nos bastidores aí do futebol, né? Junão, até conversava com você em off, né? A fisiologia, hoje, ela é uma pós-graduação da educação física, né? O preparador físico, que às vezes até já atua na área, né? Ele acaba fazendo essa pós. Explica para a gente um pouquinho o que é a fisiologia. A fisiologia hoje, Gisele, é uma extensão da preparação física, né? Ela veio assim para agregar, atribuir a preparação física juntamente com os números, né? Então, assim, hoje a fisiologia é responsável pelas avaliações, pela coleta de dados, né? A interpretação desses dados, levando informações sobre o desempenho físico dos atletas para a comissão técnica, diretoria, né? Então, assim, a fisiologia hoje nada mais, nada é do que isso, né? Esse controle de carga, essas avaliações diárias de treinamentos e jogos, para a gente ter essa interpretação de dados, o que está acontecendo, né, no meio de parte técnica, parte tática, juntamente com o desempenho físico dos atletas. Tá certo. Então você falou, por exemplo, de controle de carga, né? Que é muito natural. Eu vejo muito falando isso normalmente quando você tem um jogador um pouco mais velho, né, do que a média natural ali. Vamos dar um exemplo aqui, o Nenê, eu vim falando muito isso em relação ao Nenê, né? Esse controle de carga. Mas esse controle de carga, na verdade, ele existe para todo mundo, né, Junão? Apenas em alguns casos, talvez especiais, vamos dizer assim, você trabalha com a carga diferente. Mas o controle hoje é em cima de todo o elenco. Isso, perfeito, Zé. Boa colocação, é isso mesmo. Todo atleta tem assim, vamos dizer, tem suas metas a serem batidas diariamente em treinos, né? De acordo com a sua posição. E assim, esses casos mais específicos, né? Um atleta com maior idade, né? Que tem alguma dor pontual, realiza uma carga parcial naquele treino. Então, assim, o grupo todo tem a sua carga a ser cumprida diariamente, mensalmente, semanalmente, e esse controle de carga vai muito mais, assim, pelo calendário que nós estamos passando aí, né, no futebol, né? Então, assim, mês de agosto a gente teve 3 ou 4 jogos, mês de setembro a gente teve 6 jogos, né? Então, assim, a gente ter esse controle de carga para que a gente possa ter maiores números de atletas melhores condicionados, mais próximos do 100% durante essa sequência de jogos, né, principalmente. Então, esse controle de carga vai muito assim, das semanas de treino, o que a gente consegue fazer para potencializar esses atletas, né, com a maior carga ou uma carga controlada para que estejam bem para o jogo, né? Junão, vamos pegar um exemplo. A gente vem aí na sequência uma pré-temporada, né? No final do ano agora já começa uma pré-temporada.
vamos dizer assim, as atividades dessa pré-temporada, elas são definidas em conjunto. Por exemplo, o treinador tem uma ideia, provavelmente, né? Eu quero começar assim, depois eu evoluo para isso. Enfim, ele tem as suas ideias de avanço do trabalho. Mas ali já tem o seu dedo, vamos dizer assim, ou do fisiologista, no caso, já tem a mão ali também, falou, ó, professor, às vezes, sei lá, dá uma diminuída aqui, pode dar uma aumentada ali, tem esses ajustes. Como é que funciona essa interação aí entre a comissão técnica e a fisiologia? Então, assim, até a gente vai passar por uma pré-temporada que não sei, que não é o ideal, né? Uma pré-temporada que não é o ideal, mas é que é a realidade hoje, né? Não ter 16, 17 dias de treinamento até a estreia do Campeonato Goiano, no caso, né? Então, assim, desde que a gente já finalizou essa temporada de 2025, já tem a programação de parte técnica, tem a programação de parte física, e hoje, né, o futebol moderno exige muito isso, essa integração das duas partes, ainda mais num curto espaço de preparação. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar, de juntar a parte técnica com a parte física, a gente vai fazer isso aí. E por isso, esse trabalho interdisciplinar que a gente fala, ela é diária. Então, assim, no caso, o Humberto do Vila hoje está sob o comando técnico, ele já tem a ideia de trabalho dele durante a pré-temporada, né? A preparação física já tem a ideia do que ela precisa de base, de força para dar para esses caras. E no meu caso, na função do fisiologista, a gente já tem, assim, vamos dizer, uma sugestão de volume em quilômetros ou intensidade que esses atletas podem receber durante essa semana, né? Então, assim, então os atletas vão chegar, vão ser avaliados pelo departamento médico, vai ter avaliação da fisiologia, visando isso aí. Tem algum atleta com uma carga a ser individualizada ou coisa do tipo? Não, não tem. Tem algum atleta que precisa fazer um trabalho à parte? Ele vai fazer no período contrário que seja. Se todos os atletas estão praticamente no mesmo patamar de condicionamento, aí entra essa interdisciplinação da parte técnica, física e fisiológica, para fazer um trabalho unificado e otimizar esse tempo de pré-temporada. Então, assim, esse trabalho é sempre comunicado, o treinador, como comandante, né, comandante da comissão técnica, tem a linha de trabalho dele, o raciocínio dele, a preparação física e a fisiologia vai tentar se adaptar à maneira dele. E mais ainda, os trabalhos na preparação física tenta sempre potencializar o modelo de jogo do treinador. Essa é a questão maior. Certo, você traz essa questão, né? Porque assim, a gente vê uma relação, essa potencialização que você cita, os trabalhos, né? A carga permitida, vamos dizer assim, essa distribuição de carga em cada trabalho. Mas te fazer uma pergunta. Aí, é claro, dentro do seu conhecimento, dentro da sua sensibilidade. Hoje, o fisiologista é um cara que precisa entender de futebol? Porque eu fico olhando, como é que você vai determinar, por exemplo, às vezes um trabalho para futebol ou uma forma como o time joga, por exemplo. Creio eu que a maneira com que o time joga, ela tem interferência na, 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 na enfim, no cansaço do jogador, nas movimentações do jogador. Um time reativo joga de uma maneira, um time propositivo joga de outra maneira. Hoje o fisiologista tem essa necessidade de entender de futebol, hoje não, para poder fazer um trabalho vamos dizer assim, mais especializado ainda. Não, com certeza. Não, acho que não tem como, né, não tem como fugir disso aí, até mesmo porque nosso dia a dia é em função disso aí, né, cara? Então, assim, entender a maneira que o treinador joga, entender o perfil de cada atleta também, né, que a gente vai ter no elenco. Então, assim, tem que saber um pouquinho do futebol, né? Eu gosto pelo menos de assistir um jogo por dia, que seja Série B, Série C, Série A, enquanto está em período competitivo, justamente para entender várias maneiras de plataforma de jogo que o futebol pede, né? E a gente lá no Vila, inclusive, faz um trabalho bacana, porque, igual eu falei, né? Como a função do fisiologista vamos dizer, coletar esses dados, né,
E o análise de desempenho, igual você falou também, que é interessante, está crescendo o futebol também, é coletar dados, a gente tenta fazer esse cruzamento de dados, entendeu? Pô, se esse atleta correu mais do que o normal, o porquê que ele correu mais do que o normal? Será que ele correu errado? O time estava desorganizado? O time estava espaçado? Será que a gente estava sem a posse de bola? Então a gente tenta correlacionar todos esses dados coletados pela fisiologia juntamente com a análise de desempenho, entendeu? Então, assim, pós-jogo mesmo, o analista e eu, no caso da figura fisiologista, a gente senta, troca essas informações e monta um trabalho, monta um relatório, vamos dizer, de pós-jogo, entregue para a comissão técnica, mostrando todo esse sentido. Professor, nosso time teve menos posse de bola aqui. Ah, teve menos posse de bola? Então, por isso que a gente correu mais do que os outros jogos. Em qual momento do jogo? A gente divide o jogo a cada 15 minutos, de 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45. E quanto estava esse jogo? A gente estava perdendo, estava ganhando? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina que seja. Ah, coletei os dados, é isso e isso, tá bom, correu, não correu, não. Porque se a gente for interpretar os dados a grosso modo, a gente às vezes pode fazer uma leitura, né, que não seja coerente com o que foi o jogo, né? Você falou aí de coleta de dados, né? Para o torcedor ter uma noção, Junão, que dados são esses que coletaram? Porque o que a gente vê falar muito é quantos km o jogador correu, né? É o que Isso, mais aparece, é. né? É esse. Mas quais outros dados são coletados normalmente, os mais comuns aí que são usados na fisiologia? Hoje, né? Hoje o Vila tá num modelo de GPS que a gente fala, né? Que é aqueles coletezinhos, topzinho que hoje, né, a maioria do torcedor vê sendo utilizado, né? É um dos melhores, assim, do Brasil aí. Então, assim, esse GPS, ele nos dá quilometragem total, quilometragem total, distâncias em alta velocidade, que hoje é o que o futebol moderno exige, né? A intensidade, né? Velocidade máxima atingida, frequência cardíaca e batimento, número de aceleração que o atleta dá, número de desaceleração que o atleta dá no geral é mais isso mesmo que as informações que a gente tenta trazer para o meio do dia a dia nosso mesmo, sabe? Esse GPS que a gente utiliza mesmo, ele dá mais de 80 parâmetros, se a gente quiser analisar mesmo, né? Só que a gente foca bastante assim naquelas mais direto e assim, acompanha em tempo real, né? Esses dados que eu falei, a gente acompanha em tempo real, tempo real. Então, se eu quiser passar alguma informação no intervalo do jogo para o treinador, ele já está sabendo do que aconteceu no primeiro tempo todinho ali. Véio. E acontece de você passar, não? Ó, professor, nosso lateral está correndo mais ou está correndo menos. Acontece, o Humberto mesmo, o Humberto Lousa é um cara que gosta bastante de ouvir. Todo intervalo ele procura saber. Meados do meio do segundo tempo ali, ele manda um rádio, bate um rádio, o pessoal da análise pergunta qual jogador às vezes tá fora da curva aí, se já baixou o ritmo um pouquinho, por questão de substituição. Não vai ser uma regra, mas a gente vai tentar, né, uma ferramenta para auxiliar nessa troca, às vezes, dependendo da situação do jogo. Você citando, né? Eu vou conjecturando. Daqui a pouco, o futebol, alguns membros da imprensa, até da torcida, às vezes têm muitas aversões a novos profissionais, né? Mas você falando e imaginando, eu não sei se o Vila, o futebol goiano aqui, né? Você tem experiência em outros clubes também, trabalha, mas eu imagino que daqui a pouco a gente vai precisar de um analista de dados, né? Porque senão a bolha vai ficando muito grande, né? E aí vai sobrecarregando o profissional. Os clubes já trabalham com esse analista, ou você acha que não vai ser necessário? Hoje aqui, assim, né, essa modernização, essas coisas, né, hoje a própria inteligência artificial aí já tem os softwares aí que a gente utiliza, né, até no Vila mesmo, na termografia. Quanto mais dados você tem coletados aí, essa inteligência artificial vai te direcionando, entendeu? Então, assim, compete a nós mesmos esse análise de dados, né? E igual você tinha me perguntado sobre a importância de entender o futebol, né? Então, assim, a gente saber interpretar esses dados juntamente com como que foi cada jogo, né? Eu gosto muito de
quando vou passar um relatório de pós-jogo, falar essa frase, respeitando cada jogo, cada momento. Esse jogo foi o jogo que a gente mais correu, respeitando cada jogo e situação. Esse jogo foi o jogo que a gente menos correu. Então, assim, um dos jogos que a gente menos correu, que a torcida escuta falar, né, de quilometragem, essas coisas. Esse ano, dando, por exemplo, a ti, o jogo lá em Belém contra o Paysandu, uma chuva, campo pesado, né, uma chuva assim, segundo tempo, se teve 20 minutos de bola rolando, foi muito. Foi um dos jogos que a gente menos correu em quilometragem e tudo. Mas foi um jogo que teve duelo, teve competitividade, saímos vitoriosos com 1-0, entendeu? Então, assim, se a gente for correlacionar desempenho físico com resultado, essas coisas todas, a gente, às vezes, igual eu falei, vai tirar uma conclusão equivocada do que foi aquilo, né? Você falou, né, dessa câmera térmica, né, que já vem sendo utilizada há algum tempo. Isso. Que tipo de situação que hoje ela consegue detectar, Junão, assim, de maneira precisa, assim, e como que ela é utilizada ali no dia a dia do clube? Porque se fala muito, né, lá tem os exames também, né, exame de Aham. CK, CK, explica PCR, isso. isso, explica para o torcedor um pouquinho, assim, o que é cada um dessas situações e como que vocês trabalham com elas. Essa câmera termográfica, aliás, assim, ela vai, assim, a gente tem que ter o basal, né, vamos dizer, o atleta descansado ou criar o perfil térmico dele mesmo, justamente para a gente ter essa avaliação de pós-jogo, pós-treino, né? Então, assim, a gente vai fazer uma imagem do atleta, né, principalmente, assim, de membro inferior, né, das pernas, no caso. Aí tem toda uma padronização. A sala tem que estar climatizada, tem que ter uma distância da câmera para o atleta, mais ou menos ali de 1,5 m para 2 metros. Então tem toda essa padronização para ser feita essa foto, né? E nessa foto, o que ela vai mostrar? Através da temperatura corporal do atleta ali, dos infravermelhos que ela vai captar, ela consegue mostrar aonde, vamos dizer, a área da perna do atleta ali que está mais desgastada, né? Onde ela está uma área mais quente, onde ela está uma área mais fria. E aí o análise dessas coletas que entra novamente é saber interpretar o porquê que essa área está mais fria, porquê que essa área está mais quente, né? Então, assim, essa câmera vai nos dar, a grosso modo falando isso aí, vai dar a temperatura momentânea daquela região, se ela está mais quente ou se ela está mais fria, para a gente fazer uma análise juntamente com outros exames bioquímicos que você citou, próprio CK ou PCR, né? Juntamente com os dados coletados do GPS do jogo ou de treino. Então, assim, só aí eu já falei 3 ferramentas que a gente tem para tentar tirar uma conclusão assertível de controle de carga. Então, isso aí tudo são ferramentas para a gente poder tentar ter uma conclusão mais fidedigna para um suposto treino ou suposto jogo, né, passando por todos os departamentos até chegar na comissão técnica. E aí é neste momento que alguns jogadores, por exemplo, ficam fora de alguns jogos, ou não? Tem alguns jogadores, sim, dependendo desses exames que a gente fez, a gente controla a carga justamente isso aí, né? Se pegar um atleta, igual você falou, com um atleta às vezes com mais idade um pouco, fez uma semana completamente perfeita, alcançando todas as métricas, vai ter um dia da semana que ele não está apto, assim, a gente não vai ter perda nenhuma em deixá-lo de fora de um treino, né? Pelo contrário, aí nesse caso dele, essa recuperação ativa vai ser um ganho para nós, para tê-los no próximo dia mais descansado e melhor rendimento, né? Junão, uma coisa que eu já vi atribuírem demais à fisiologia, mas eu queria ouvir você, né, sobre essa situação. Que hoje os jogadores não treinam mais cobranças de falta, né? Porque os fisiologistas, entre aspas, condenam esse tipo de exercício, né? O Zico cobrava muita falta, o Neto, né? O Juninho Pernambucano, mas hoje não tem mais gol de falta porque os caras não podem treinar a falta. Por favor,
me passe, e claro, para o torcedor que está nos acompanhando, hoje existe algum tipo de proibição que o cara, por exemplo, treine ali um número grande de faltas? Como é que funciona essa situação? Não, assim, é porque assim, né, a gente tem a metodologia de trabalho, né? E aí o que acontece? Só para o torcedor entender um pouquinho. É que vai depender do dia da semana que realmente essa cobrança excessiva de falta, ela vai prejudicar um pouquinho, porque foi um dia que a gente fez um trabalho mais forte na academia, por exemplo. Então ali, né, você faz o trabalho de academia, você faz o trabalho principal, aí vai chegar no final do treino e vai fazer números exagerados de batida de bola, aí é uma sobrecarga excessiva para um dia que não era o ideal. Mas assim, com toda sinceridade também, se o atleta bater 3, 4 faltas também, não vai prejudicar em momento algum, até mesmo porque ele é um jogador de futebol, ele vai bater na bola constantemente. Então, assim, pelo menos estou falando atualmente hoje no Vila, a gente tenta controlar o dia que tem um treino de força, ou que seja de potência, um treino de aquisição na academia, que já houve um desgaste neuromuscular, já houve um desgaste ali, vamos dizer, de academia, de campo, e para final de treino fazer, é um risco que a gente vai estar correndo em relação à questão lesão muscular de adutor, né, ou de próprio anterior de coxa por causa dessa batida na bola. Tirando isso, faz parte do treinamento, já é uma coisa determinada pelo treinador. Aí é onde você tinha perguntado sobre se tem dedo do treinador. O dia que o treinador coloca na programação um complemento específico, aí vai de acordo com cada posição. Vai ter um trabalho de zagueiro, vai ter um trabalho de finalização de centroavante, vai ter um trabalho de cruzamento para lateral e vai ter as batidas de falta, que é no dia da bola parada. É um dia -1 e no -2. Um dia antes do jogo e 2 dias antes do jogo são os dias principais para esses trabalhos de bola parada. Então, acontece sim, tem. A fisiologia e preparação física só toma esse cuidado por conta quando o trabalho for mais desgastante na academia, só por conta disso. Certo. Por exemplo, num dia que não se tem academia, pode-se ter um pouco mais desse treino Pode, complementar. pode ter. E aí a gente vai esse controle de carga, como, né, o GPS está mostrando ali em tempo real para nós alguma coisa. Eu quero bater uma falta. Beleza, bate uma, duas, três, para. É que às vezes tem jogador que empolga um pouquinho, extrapola um pouquinho, né? E aí, às vezes, faz algumas batidas a mais exageradas. A gente, às vezes, pode perder ele para o treino seguinte, alguma coisa do tipo, por conta dessas batidas, né? Eu, particularmente, nesses anos assim, não vi jogador ficar fora de jogo por lesão muscular por ter treinado falta, né? E também tem a procura também, que assim, não são, igual você falou da época de Sniga, essas coisas, eu não vivi, mas vi, né? Hoje a procura também é bem menor dos atletas do que antigamente, você pode ter certeza disso, em termos de aperfeiçoar. Isso no geral, eu acredito. Entendi. Os próprios jogadores, vamos dizer assim, eles não existe uma, entre aspas, proibição ou recomendação para que eles não façam aquilo, mas eles não fazem por, vamos dizer assim, por desinteresse. Assim, vamos dizer, não sei se é desinteresse, né? Às vezes eu acho que o que já tem é o suficiente, né? O que já sabe já está bom, às vezes por conta disso, né? Realmente tem uma sugestão para que não faça determinados dias, mas tem outros dias também que são, vamos dizer, liberados, e às vezes a procura não é tão grande como seria em outros tempos, vamos dizer, né? Certo, ficou bem claro aqui. Eu acho que o torcedor compreendeu muito bem essa situação, que já havia um tempo. E hoje essa questão da fisiologia, Junão, ela já começa desde as primeiras categorias de base ali, ou ela ainda é uma coisa que está muito presente ali no profissional, no sub-20? Como é que funciona essa distribuição ao longo de todas as categorias do clube? Hoje no Vila Nova, assim, é até um projeto que o presidente solicitou, né, para criar uma maneira de ter mais essas coletas de dados assim mais profunda, igual tem no profissional, né? Hoje a equipe sub-20, a equipe sub-17 tem os GPS a serem trabalhados também, né? Eles usam GPS para monitoramento
de carga de treino e de jogo, né? As avaliações de força, que é sob responsabilidade minha do profissional, os atletas de base que têm a necessidade de fazer essa avaliação de força, eles fazem comigo, né? Os atletas que voltam de lesão, de uma lesão ligamentar de joelho, ou lesão muscular, ou lesão articular que seja, tem todo um procedimento que é passado pelo departamento da base, e aí juntamente comigo e com o médico, a gente programa e executa essas avaliações com os atletas da base mensalmente para que eles possam voltar ao jogo vamos dizer, mais desequilibrado possível, entendeu? Então, assim, tem esse processo que acontece com os preparadores físicos. A figura do fisiologista, de fato, hoje não tem, porque, assim, até no controle maior de força, teste de potência de salto é realizado comigo no profissional, entendeu? Entendi. Junão, toda essa questão, essa tecnologia, todas essas aplicações que a gente tem hoje no futebol, elas me parecem que vão ser cada vez mais, né? Eu não vejo isso andando ao contrário. Eu vi até que a Premier League, ela desenvolveu um sistema, um software que ela vende para os clubes, né? É, justamente objetivando reduzir o número de lesões dos clubes da Premier League. Então, vamos dizer assim, até a Liga já está investindo hoje nessa situação, né, que é a liga mais poderosa do mundo, a liga nacional mais poderosa do mundo, a Premier League. Eu observei outro dia uma matéria, acompanhei que ela está investindo nessa situação e que nesta edição da Premier League o número está caindo, né, o número está reduzindo. Então a gente vai ver com certeza cada vez mais essa aprimoração. Aqui em Goiás, hoje, a gente, em termos assim de equipamentos, a gente trabalha com equipamentos assim, vamos dizer assim, do topo dentro do futebol brasileiro, são equipamentos secundários. Como é que é a realidade hoje aqui dos nossos departamentos físicos? O Juliés, eu acho que hoje, assim, cara, pelo menos falando de Vila Nova, assim, fica atrás de poucos clubes do cenário brasileiro hoje aí, viu? E até esse mês agora tá para chegar um novo equipamento, né? Eu e o preparador físico Alexandre Lopes participamos de um evento que teve em Curitiba, até lá no Atlético Paranaense, e aí a gente trouxe o projeto para o presidente, para a diretoria foi, né, aceita com isso, viu a importância, já fez aquisição, assim, de um dos aparelhos, assim, que o cenário brasileiro top aí, todos utilizam, entendeu? Então, assim, aqui em Goiás mesmo, os três da capital aqui, né, mais alguns clubes do interior eu sei que usam monitoramento por GPS, e essa melhora na parte física aí, eu acredito que está sendo uma evolução positiva, gradativa, mas que vem acontecendo, né? Então, assim, se tratando do Vila Nova hoje, falando da minha área, o Vila, em termos da tecnologia, não fica atrás, lógico, nas devidas proporções, assim, não tem um aparelho top, tem um mediano, tem um mais baixo. O Vila hoje tem o mediano, mas que faz a mesma função do top, e aí é por questão de, às vezes, de patrocínio mesmo, que tem alguns clubes do Brasil que tem um patrocínio de alguma rede de aparelho, mas tecnologia mesmo, o Vila hoje não fica atrás de grandes clubes, não. Tá certo. Acho que a gente bateu um papo muito legal aqui com o Junão. Junão, eu quero te agradecer por atender a nossa reportagem, por atender o nosso convite. Você trouxe muito conteúdo, trouxe muitos ensinamentos para mim e para o torcedor também. Eu sempre gosto e procuro aprender o máximo possível com cada entrevista que eu faço aqui no Futebol 62. E quero deixar meu agradecimento a você por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, né, o contato, Gisele, e até deixo o convite aqui, se algum dia quiserem conhecer lá, né, como é que funciona mesmo essa rotina da fisiologia, né? Será um prazer, uma satisfação em mostrar para vocês, para o torcedor, né, ver mesmo, entender como é que funciona isso, né? Porque às vezes a gente fica aqui, fala, bate um papo, às vezes é muita informação, a pessoa fica imaginando como é que acontece isso, né, cara? Mas assim,
deixa aqui as portas abertas, né, para conhecer essa estrutura do Vila, ver a evolução que está acontecendo no Vila, em termos de tecnologia na área da fisiologia. Será um prazer receber você, a sua equipe lá, para vocês conhecerem um pouquinho desse dia a dia da fisiologia. Tá? Fica o convite aí. Com certeza nós vamos querer, né? Porque um dos ideais que a gente tem aqui no canal é justamente trazer essas pautas diferentes, essas pautas que agregam, essas pautas que expandem, né, e compartilham conhecimento. Obrigado. Então, Eu que pelo agradeço convite, a aí, gente à com disposição, qualquer. certeza vai tratar isso com você. E para você, torcedor, muito obrigado por acompanhar mais esse conteúdo. Valeu, Júnior. E muito obrigado a você, torcedor, né, por estar aqui conosco, por acompanhar mais esse conteúdo aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.